Mirabete, um jurista, autor do livro Manual do Direito Penal, ele afirma que estado de necessidade configura uma faculdade e não um direito, pois a todo direito corresponde uma obrigação, o que não ocorre com relação àquele que tem exato seu bem jurídico por um caso fortuito. Volto a dizer, caberia outro estudo. E falando sobre os requisitos do estado de necessidade, a gente tem, primeiro, que existia perigo atual e inevitável. Damásio de Jesus, ele diz o que é perigo atual e o que é perigo iminente. Perigo atual é aquele presente, perigo iminente é aquele que vai acontecer. Ninguém no momento estava morrendo de fome. Ninguém no momento estava desesperado. Naquele momento, todos eles estavam pensando, tanto estavam pensando como premeditaram o crime. Premeditaram o crime pensando no outro. Então, não é uma situação que eu espero que os senhores jurados se comovam, se entendam, é que o perigo não é atual, mas iminente. Segunda coisa para requisito de estado de natureza, que o perigo não tenha sido gerado voluntariamente pelo próprio indivíduo. Eles são aventureiros. Não é a primeira nem segunda nem terceira vez que eles fizeram isso. Logo, e a princípio eles deveriam ter feito um curso, não sei se eles fizeram, mas deveriam ter feito um curso sobre como ver uma caverna, sobre como isso. E um curso de sobrevivência. Não deveriam trazer uma sacola de alimento de um advento para 2 dias, e sim para casos muitos dias, que tudo pode acontecer. Logo, o período foi gerado voluntariamente. E o terceiro, não se possa exigir moderadamente o sacrifício do bem ameaçado que compense e encha a destruição do bem alheio. A vida, como eu já disse antes, é um bem indestrutível. Não há vida mais importante que a outra. Não tem como substituir. Portanto, eu venho aqui. Afirmar que, segundo o artigo 24, que é esse que fala sobre o estado de necessidade, eles não podem estar enquadrados. Diante disso, jurados, eu creio que os senhores seguirão a lei. E vocês podem pensar que essa pena pode ser meio dura, pode ser isso, pode ser em latim, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Então poderia ser o seu filho. Poderia ser o seu filho. Tá bem? Eu termino a minha frase com uma citação de Rui Barbosa, em que diz que a força do direito deve superar o direito da força. Obrigada. Nós viemos aqui hoje tratar do julgamento do crime falando antes, só que a promotora citou certos casos como semelhança e que há fatos que diferem daquilo que a gente está julgando. Ela citou de um fato em que houve um acidente na Cordilheira dos Andes, que nem por isso eles pegaram e mataram os outros sobreviventes para comer. É óbvio, senhores jurados, óbvio que eles não mataram. Tinham 24 corpos mortos naquele acidente. Você, com corpos mortos, 24 corpos mortos, você vai matar mais uma pessoa para quê? Se você tinha poucos sobreviventes,
Para que você vai matar mais? Você já tinha 24 mortos ali. Você não tinha suprimentos. Como eles fizeram, eles acabaram com os suprimentos. Eles tentaram rasgar as almofadas das poltronas do avião para comer. E quando não houve mais, porque não houve, eles não tinham mais para onde buscar a sua sobrevivência, eles foram comer os mortos. É óbvio que eles não iam matar mais um para ficar 25 mortos. Eles iam comer os mortos para sobreviver. Tanto é que sobreviveram todos eles. Tá? Vamos lá. A gente vai estar lendo o artigo para vocês, que fala sobre o estado de necessidade. É o artigo 24 do Código Penal. O artigo 24 diz assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Ou seja, tem um perigo que houve com o desmoronamento da caverna. A promotora afirmou que eles foram disputados com o equipamento, mas não. Eles eram experientes, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles foram ali com os suprimentos de um dia porque eles sabiam que a pesquisa que eles iam fazer não ia durar mais do que aquele tempo. O perigo do desabamento não foi provocado por eles. Eles tinham nenhum modo de provocar o deslizamento. Como que os senhores podem aceitar a ideia de que você vai, é um pesquisador, vocês são um grupo de 5 pesquisadores, você vai pesquisar uma caverna, você vai explorar para uma sociedade a qual você pertence, que é a sociedade biológica, e você vai provocar um desabamento, um desmoronamento de pedras, vai impedir a sua saída, para você matar um dos seus colegas, sobreviver e esperar aquele de resgate por 32 dias. Ela afirmou que eles não passaram fome. Senhores, 32 dias dentro de uma caverna, sem suprimentos, os senhores não sentiriam fome? Não haveria fome. Como que eles não poderiam não se sentir fome após 32 dias? Eles estavam lá a partir de 20 dias. Eles conseguiram se comunicar com a equipe médica. E eles perguntaram qual era a chance deles, qual era a chance de resgate. E a equipe de resgate disse que era 10 dias, caso não houvesse desmoronamento, mais deslizamento externo. Ou seja, iam demorar mais 10 dias para eles serem buscados. Então eles já tinham perdido a esperança de viver. Eles já não estavam no estado de desespero, estado de necessidade, como o Código Penal fala. Eles ficaram ali 32 dias. Eles não mataram Roger porque queriam. Eles mataram porque foi um sorteio. Eles mataram porque eles queriam sobreviver, era a busca da sobrevivência. Eu estou lendo mais artigos dos senhores do Código Penal brasileiro, a qual fala sobre o estado de necessidade. No caso, é o artigo 22, eu estou lendo sobre. Se um fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Ou seja, eles perguntaram às autoridades locais se eles poderiam comer, se haveria chance de sobreviver comendo carne humana. E nenhuma autoridade se prontificou. Nenhuma autoridade se pôs a dar a ordem. Ou seja, eles ficaram, o Estado ficou ausente nesse momento. O Estado a qual fez a lei foi ausente nesse momento. Se o Estado tivesse tomado uma decisão, tivesse tomado uma posição sobre o assunto, eles teriam acatado a lei. Eles não desconheciam a lei, eles sabiam que era errado. Por isso eles consultaram o Estado antes. Eles não fizeram de um modo irracional. Sim, eles pensaram, mas só que já eram eles correram para todos os seus objetivos, eles correram para todos os cantos, todas as possibilidades que havia de sobreviver. E quando não restou mais nenhuma possibilidade, aí sim eles provocaram a ideia da morte de Cláudio Branco. Vou ler mais o artigo 23 para os senhores, para os senhores entenderem bem o que se passava naquela caverna. O artigo 23 diz assim: não há crime quando a gente pratica o fato 1. Em estado de necessidade, 2. Em legítima defesa, e 3. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Ou
seja, eles já estavam em estado de necessidade. Eram 32 dias sem água, 32 dias sem comida. Os senhores suportariam 32 dias sem comida? Suportariam? Pergunte a si mesmo. Pergunte se eles que estão aqui sentados sobreviveriam 32 dias sem comida. Eu peço a todos aqui no Recife que pensem nisso. Vocês sobreviveriam 32 dias sem comida? Eu acho que não. Tanto é que vocês entrariam na mesma situação que eles. Quando eu artigo 23, artigo 24, perdão, hoje, considera esse estado de necessidade quem pratica ato para salvar uma coisa disso. Não pode alegar esta necessidade que tinha dever legal de enfrentar o perigo. Eles tentaram enfrentar o perigo. Eles esperaram o máximo possível da equipe de resgate e ainda assim eles não sobreviveriam se esperasse o tempo todo. Todos eles estavam no estado psicológico, no estado emocional muito afetado. A fome, ela afeta sim, o estado de necessidade afeta sim o seu psicológico. Ela faz você pensar em coisas que você normalmente não pensa. Ninguém pensa em matar um colega. Ninguém pensa em matar um colega explorador, uma pessoa que está do seu lado, que convive com você. Ainda pensa nisso. Eles só cogitaram essa possibilidade num estado de desespero. E ainda tem a acrescentar mais. Eles ali estavam representando a sociedade teológica, a sociedade que busca a exploração de cavernas. Eles, como o próprio réu Hugo disse, eles pretendiam permanecer ali um dia, porque eles sabiam que a pesquisa deles não duraria mais do que isso. Ou seja, tudo aquilo que eles descobrissem ali seria da sociedade teológica. Entraria para o nome da sociedade teológica. Toda descoberta que fosse feita ali na sociedade seria da sociedade teológica. Ou seja, eles estavam ali representando uma entidade jurídica, uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica, senhores gerados, não comete crime de homicídio. Somente pessoa física comete crime de homicídio. E se ali eles estavam representando uma pessoa jurídica, não pode ter havido um homicídio. Pessoa jurídica, como descreve no Código Penal, não pode cometer homicídio. Eu gostaria que os senhores pensassem mais a possibilidade de sobreviver. Como eles sobreviveriam? O momento de silêncio deles, eles estavam analisando a ideia, eles estavam pensando em nenhum modo os outros, os sobreviventes, mataram ou se rebelaram contra um só. Não. De nenhum modo eles fizeram isso. De nenhum modo eles fariam isso. Eles conviviam juntos, eles tinham um elo de amizade muito forte. E isso não seria possível. Essa ideia cogitada não existiria. Matar as pessoas, matar um colega para sobreviver, provocar um perigo, causar até a própria morte. Eles fizeram essa escolha porque se eles se mantessem no estado que estavam, todos os 5 morreriam. Os senhores não teriam réus aqui para ajudar. Todos os 5 iriam morrer. Então eles preferiram salvar, preservar a vida de 4 por 1. Tanto é que a intenção não é de matar, porque eles afirmaram em depoimento que eles retiravam lascas. Se houvesse a intenção de matar, eles já vestiam, mas não é como tirar lascas. Eles iam efetuar um homicídio. E se a acusação diz que existe um crime, onde está a arma do crime? Apresente a arma do crime. Onde está a arma do crime, a acusação? Cadê a arma do crime? Não existe arma do crime. Não existe crime. Existia um estado de necessidade dos réus. Existia um estado de desespero, em que a mente humana pensa em comer, que a mente humana perde a noção do que é certo e errado. Eles perderam a noção, eles já não sabiam mais o que fazer. Eles já estavam afetados aquela forma já afetou eles muito tempo. Gostaria de passar a palavra para o depois para dar uma pergunta.
em relação ao método escolhido por eles, para que houvesse essa escolha de quem seria usado para treinar os outros. Eles se preocuparam muito com a utilidade desse método. Eles buscaram, antes de eles descobrirem que Roger tinha criado os dados, eles pensaram em possibilidade matemática, pensaram em tudo. Por último, Roger disse que ele criado dados que poderia ser feito esse método. Tá? Os réus se preocuparam muito com o método escolhido. Por conta dos autos, eles se ocuparam com as questões matemáticas para verificar a isonomia do processo. O fato da vítima ter sido escolhida para a morte é irrelevante, porque foi um acaso ela ter dado a ideia. Não foi, eles não, nesse caso, era só isso que eu queria pensar. Da faculdade da regra. Meu colega aqui da defesa afirmou que não houve crime. Como não houve crime, se uma pessoa foi morta, ou seja, a vida dela foi tirada. E quando ele se voltou para ele, ele perguntou quais foram os métodos. Bom, não haviam armas. Ou haviam. Afinal, era uma caverna. Eles eram exploradores de cavernas. Eles tinham com eles, além das pedras do chão, facas, instrumentos para usar para o corte de mato, para se salvar. Ou seja, imaginem vocês um método cruel, desumano, que foi usado para tirar a vida de Roger Whiteman. E voltando ao estado de necessidade configura uma faculdade. Ou seja, eles tinham outras opções, pois eles tomaram uma atitude premeditada, porque através do radiotransmissor, que eles tinham comunicação com os médicos e a equipe de resgate lá de fora, a equipe de resgate disse que poderia haver feito o resgate sim, e a equipe de resgate não afirmou em nenhum momento que as chances deles de sobrevivência eram nulas. Ou seja, os réus tomaram sim uma atitude premeditada. Como a defesa mesmo afirmou, eles eram companheiros, amigos, eles conviviam há tempos. Presume-se então que eles tinham conhecimento da família de Roger Whiteman. Agora pergunto eu, como é que 4 pessoas se juntando ficam, obviamente, mais fortes que uma? Como 4 pessoas podem tirar a vida pelo método desumano que deve ter sido tirando lascas da pessoa enquanto viva e ainda se salientando, ou seja, ficando feliz, pois teriam uma chance de sobreviver comendo carne humana de um próprio amigo que eles conheciam, uma família, que eles tinham como uma convivência social. E em terceiro lugar, a equipe sabia do perigo que estavam enfrentando. Ou seja, por que a equipe não sabia que explorando a caverna há sim grande risco de desmoronamento? Ou seja, por que a equipe de exploradores não levou consigo alimentos de emergência? Não levou consigo ração que pudesse comer para em caso desses? Eles não pensaram nisso? Não. Sabe por quê? Porque eles não são profissionais, eles são amadores. Apesar de terem feito isso várias vezes, eles são amadores. Ou seja, eles não sabiam o que poderia vir à frente. Tá. Então, eu quero ressaltar. Responder todas as questões que foram colocadas pelo nosso amigo candidato à agitação. Ele iniciou a fala falando sobre o congelamento dos danos, sobre as 24 pessoas mortas. Eu quero ressaltar que foram 72 dias e 21 pessoas sobreviventes. Gente, senhores jurados, violões públicos, vocês sabem. Mesmo se eles começassem, por exemplo, se eles tivessem ficado 20 dias para comer a carne humana logo em seguida, sobrariam 52. 24 mortos supririam 21 pessoas comendo por 52 dias? É muita gente comendo. O número pode parecer grande, mas será que é tanto assim? Outra coisa, eu vou partir para um lado mais filosófico. Aristóteles afirmava que o homem é um animal gregário. Nós somos fortes porque nós vivemos em sociedade.
verdade, não é para a gente matar. A gente vai enfraquecer a vida. E... Tá. Outra coisa que ele afirmou. Que haviam 20 dias que eles estavam presos na caverna, que eles estavam sem comer, mas procuraram a equipe médica e a equipe médica falou que em 10 dias eles aguentariam sem comer. Se eles aguentariam 10 dias sem comer, eles poderiam ter esperado até os 10 dias sem comer. Ou então, corta um pedaço da pele de cada um, come um pedaço da pele de cada um, quem tinha que matar? É porque é fácil, não é fácil matar? É fácil. Entendeu? E isso são amigos? Isso são o que as pessoas chamam de amigos? O caminho, eles escolheram o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil influencia na vida e na família de outra pessoa. E isso eles não têm o direito de intervir. Eles não têm esse direito. Outra coisa. No site do MPU, em 2011, foi publicado um artigo sobre os limites da intervenção do Estado. Eu vou ler uma parte. A intervenção do Estado, que se dá através do MP, deve acontecer quando uma das partes envolvidas não pode ter autonomia sobre seus direitos, ou quando a violência doméstica. Logo, o Estado não tinha o que se meter aí. Naquele momento, ele não sabia, quem não deu a assistência foi porque eles não tinham consultado antes se podia ou se não podia. Então, isso é um estudo que tem que ser feito. Se havia 10 dias para eles sobreviverem com comida, sem comida, eles deveriam ter esperado 10 dias e vai que acontece uma boa nova. Vai que acontece alguma coisa. Um fato é, eles estão acostumados a essa aventura. Eles não podem alegar desequilíbrio emocional. Não podem. Porque quem faz... E sim, estávamos preparados. Ninguém entra para uma caverna, vai explorar uma caverna com um suprimento de 2 dias. Sem saber a noção da caverna, sem saber o tamanho da caverna. Ninguém vai. Ninguém vai. Logo, senhores, eu interpreto, espero que os senhores também, que a defesa dos advogados foi falha. E que o direito à vida, Constituição Federal, artigo 5º, não tem nada que justifique uma defesa como o suficiente. Afirmar que será que havia arma no jogo, para isso precisaria dar uma relida um pouco do processo, porque foi confirmado por eles que há tinha. E se eles não tivessem, e se não tivessem, eles não estariam aqui hoje. E nós não estaríamos aqui agora. Aliás, pode estar vivo na sua casa, eu na minha, mas eu sou abuso. Mas houve um abuso. Houve um crime. E eu termino minha frase assim, para os jurados botarem a mão na cabeça e levarem em consideração tudo isso que já é exposto. Obrigada. A gente tem que preparar a faculdade da técnica. Eles disseram que tinham alimentos para 2 dias. Eram 5 pessoas. Tá. Comendo um pouquinho, cada um pouquinho, sobreviveriam o quê? Mais 4? Tinha alimentos para 4 dias? 5? Não sei. Depois de quando chegou no 20º dia, eles conseguiram falar com a equipe médica fora da caverna. Eles já estavam morrendo, então eles tinham 20 dias, tirando os dias, ou seja, já 2 semanas estavam sem comer. Depois, a equipe médica disse que, a equipe de resgate disse que levaria no mínimo mais 10 dias sem desmoronamento nenhum, sem nenhuma balança, sem nenhum deslizamento. Tá. A equipe médica em nenhum momento disse que eles sobreviveriam mais 10 dias. Porque não tinha. Não tinha. Tá? Então, quando eles acabaram esses 20 dias, eles estavam com o psicológico deles completamente abalados, tá? E eles pediram, quiseram uma opinião sobre o Estado, qualquer autoridade que estivesse lá, qualquer uma,
a equipe médica, religiosos, qualquer um que estivesse lá. Eles tinham opinião de qualquer um, tá? Para saber se. Claro que eles tinham noção que era ilícito, claro que eles tinham noção de que era errado o que eles estavam fazendo. Mas a necessidade estava tão grande, eles estavam tão desesperados com o que estava acontecendo, que eles precisavam de alguma forma, precisavam se alimentar. E em relação ao Estado, tem um vetor do Estado em relação à perda de ganho, tá? Foi perdido uma vida para que salvassem 4, mas 4 pessoas salvas, tá? E a acusação usa muito o fato de que se fosse um filho de vocês, se fosse você relevante, tá? Porque na hora do desespero ninguém pensa isso. Se você for sobreviver, é instinto. Nós somos animais racionais. Sim, somos racionais, mas o instinto é o desespero. E outra coisa, havia pouca luz também. Mas escuro. O oxigênio também era pouco. Escuro, um pouco oxigênio. Deve ser muito complicado. Deve ser muito complicado. Tá? Então eu gostaria que vocês pensassem muito em relação a isso. E quando eles foram salvos no 35º dia, mesmo comendo lascas do Roger, eles foram ficar mais de uma semana no médico porque estavam completamente desnutridos. Todos tiveram um psicológico, que estava completamente abalado, e estavam desnutridos. Então, mesmo comendo a carne, eles estavam desnutridos. Se eles ficassem mais tempo lá, eles iam morrer de qualquer jeito. Informação. Diferente agora. Informação, alguma dúvida que se tem, não tem mais debate. Se não tiver informação, algum dado do processo que eventualmente não ficou claro, algum detalhe, não em relação ao debate, o debate está encerrado. Alguma coisa que precisava ser esclarecida no processo? Creio que não. Sair para decidir entre eles lá se culpado ou inocente. E nós vamos pedir que vocês agora, conforme nós estamos aqui, vocês vão conversar rapidamente.